Nas nossas aulas anteriores, nós vimos o quanto a água ela é importante para o ser humano e o quanto ela é escassa no nosso planeta, pelo menos a água doce. Já que o nosso planeta, cerca de 70% dele é coberto de água, no entanto, a maior parte dessa água é salgada. E nós entendemos, a partir das nossas aulas, que a disponibilidade, a quantidade de água doce, ou seja, uma água própria para o consumo humano, ela é muito pequena. Por que poluir é errado? Primeiramente, a poluição da água ela causa uma série de problemas, não só para o ser humano, mas também como para a natureza. Um dos problemas causados para o ambiente aquático pela poluição é o que a gente chama de eutrofização da água, que seria um processo de crescimento de bactérias e algas que acabam consumindo todo o oxigênio da água e podem matar peixes e invertebrados nesse ambiente aquático, dessa forma afetando toda a cadeia alimentar. A contaminação das fontes de água doce, por exemplo, como rios, lagos e lençóis freáticos, elas afetam de forma direta o ser humano, porque, como nós já falamos, a água doce é a água que, se for potável, ou seja, própria para o consumo humano, é a água própria para utilizarmos. E outro fator também que está diretamente ligado à poluição da água é a proliferação de doenças. Vamos falar sobre cada um desses tópicos durante a nossa aula. Essa imagem está mostrando uma água totalmente eutrofizada. Toda essa superfície verde que a gente está observando aqui nessa água, vocês estão vendo aqui que existe uma tubulação que provavelmente lança esgoto sobre essa água. Bactérias e algas presentes nessa água, elas se alimentam da matéria orgânica presente no lixo, presente em restos de comida, em dejetos vindos das casas. E essa matéria orgânica é justamente tudo que essas bactérias querem, porque elas se alimentam dessa matéria orgânica. Ou seja, elas se alimentam e se reproduzem em grande quantidade. Essas bactérias elas se reproduzem de tal forma que elas tomam todo o ambiente, como nós estamos vendo aqui, a coloração da água inclusive muda com esse verde. E essas bactérias elas competem com os outros organismos que vivem no ambiente aquático, consumindo o oxigênio da água. Dessa forma, o oxigênio fica escasso no ambiente aquático, podendo matar peixes e outros animais que vivem nesse ambiente aquático. Essa outra imagem aqui também está mostrando um ambiente altamente poluído. Ele não é exatamente um ambiente aquático eutrofizado, mas você vê todos esses dejetos, todos esses lixos, embalagens, restos de construção que estão flutuando na água. Você pode logo concluir que essa água ela está próxima de uma cidade, porque é apenas de uma cidade que você vai encontrar a produção de tanto lixo. E essa outra imagem está mostrando um ambiente aquático, uma lagoa, que no caso aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas, com a quantidade de peixes mortos por conta dessa proliferação dessas algas e dessas bactérias nesse ambiente, causados por conta da eutrofização, certo? E olha só a quantidade de peixes mortos nesse ambiente. Vocês podem perceber que nessa imagem também tem o quê? Olha aqui a tubulação, né? É muito comum em cidades onde você tem praias, onde você tem lagos, você encontrar essas tubulações que despejam sem nenhum tratamento os dejetos vindos das casas, e isso causa a poluição e se torna até perigoso para o ser humano, porque muitas vezes em algumas regiões as pessoas se banham nessas águas. E esses micro-organismos que vêm dessa poluição, que se proliferam no meio dessa poluição, no meio dessa sujeira, eles vão causar doenças ao ser humano, como por exemplo micoses e doenças de pele, além de doenças gastrointestinais, caso você acabe ingerindo essa água, conjuntivite, etc. Olha essa imagem aqui, ela está mostrando, né, aqui um lençol freático, e aqui você vê todas as camadas, né, de terra que ficam sobre esse lençol freático. Nós temos aqui a água da chuva, que ela vai irrigar esse solo, ela vai cair sobre esse solo, e ela vai sendo filtrada, ela vai lentamente passando de camada em camada, né, como ele chama aqui de camada permeável, que serão camadas por onde a água passa lentamente, até ela se depositar aqui no lençol freático.
E a outra imagem está mostrando aqui um poço, certo? E esse poço justamente ele é o quê? Ele é um caminho, certo? Aqui na forma de um tubo, de um cilindro, que ele vai chegar até o lençol freático para retirar essa água. Geralmente, a água do lençol freático é uma água potável, uma água própria para o consumo. No entanto, a poluição do solo pode poluir, pode contaminar esse lençol freático. Então é muito importante que não se polua inclusive o solo, porque você pode poluir a água, certo? Desses lençóis freáticos que são utilizados também para o nosso consumo, impedindo que a gente possa depois utilizá-la sem adquirir alguma doença, por exemplo. E olha aqui, essa imagem não é uma imagem tão incomum no mundo. Países pobres, regiões pobres do mundo, onde você vê muita miséria, onde não existe saneamento básico, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre o saneamento básico, que seria a propiciação, né, a instalação de redes de esgoto, fossas sépticas nas regiões e nas casas das pessoas, possibilitando com que água encanada chegue até elas e evitando que essas pessoas acabem poluindo o ambiente com os dejetos de suas casas. E aqui uma pessoa bebendo a única fonte de água doce que ela tem, e é uma água totalmente poluída, essa pessoa vai sem dúvida passar por problemas gastrointestinais. E essa é uma realidade de muitos lugares do Brasil e do mundo onde você tem miséria. Depois nós vamos ver uma relação entre a miséria e a falta de saneamento básico e as doenças que são causadas por isso, certo? Então o consumo de uma água suja, uma água turva e poluída como essa, vai ser diretamente ligado ao surgimento de algumas doenças que nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá, a primeira doença ela é chamada de cólera, que é uma doença causada por uma bactéria, é uma doença muito séria que causa diarreia intensa na pessoa que é contaminada. É uma infecção do intestino delgado por algumas estirpes das bactérias Vibrio cholerae. Estirpes seriam o quê? Seriam variantes dessas bactérias, seriam algumas variações dessa bactéria chamada de Vibrio cholerae. O sintoma clássico é a grande quantidade de diarreia aquosa com duração de alguns dias. Podem também ocorrer vômitos e câimbras musculares. Pessoas com cólera podem morrer, na verdade muitas pessoas, principalmente crianças, morrem por conta da cólera no mundo, por conta dessa precariedade na questão do saneamento básico e o consumo de água contaminada, certo? Se a pessoa não for tratada imediatamente, essa diarreia, essa perda de água excessiva pela diarreia pode levar inclusive ao óbito. E essa aqui é a imagem da bactéria do Vibrio cholerae, né? É uma bactéria flagelada e ela justamente ela é um tipo de bactéria que nós chamamos de vibrião, porque elas têm essa forma em forma de vírgula, né? Ela tem um formato um pouco curvado que lembra uma vírgula. A amebíase, a disenteria é o principal sintoma e a transmissão ocorre por meio da água, alimentos e objetos contaminados. Assim como a cólera, a amebíase nós também pegamos ao consumir água ou alimentos contaminados com essa bactéria. A amebíase é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Entamoeba stolítica. Tanto a cólera quanto a amebíase, elas são diretamente relacionadas à falta de saneamento básico. Você não vai encontrar, raramente você vai encontrar esse tipo de doença em regiões desenvolvidas do planeta e do próprio Brasil. Assim como nós sabemos que existe uma grande desigualdade social no nosso país, também existe desigualdade de desenvolvimento nas nossas regiões. Infelizmente, a nossa região norte é uma das que mais sofre desse tipo de doenças. E aqui é a imagem da Entamoeba stolítica, que é um protozoário, né? Ela é de um outro reino, diferente lá da cólera, do Vibrio cholerae. Ela é um protozoário, ela é um ser vivo eucarionte, mas também é unicelular, né? Bem pequenininho. Uma outra doença que é muito parecida com a amebíase é a giardíase. Os sintomas são bem parecidos e a forma de contaminação também é muito parecida. É uma infecção intestinal causada por um parasita microscópico, especialmente em áreas com más condições de saneamento e água contaminada. É marcada por cólicas abdominais, flatulência, náuseas e episódios de diarreia aquosa. Aqui é a imagem da giardia, que é a causadora, é um protozoário que é causador, assim como a ameba,
é um protozoário causador da giardíase. Temos a leptospirose, que é muito comum, né? Todo mundo já ouviu falar da leptospirose. Geralmente, quando se fala de leptospirose, você relaciona a urina do rato, porque a principal forma de contaminação é através da urina do rato, em que muitas vezes, em regiões de baixada, pobres, onde quando acontecem inundações, enchentes, as crianças ou as pessoas são obrigadas a entrar na água para poder se locomover na rua, e se essa urina do rato estiver presente, misturada, é possível que tenha lá a leptospira, que é a bactéria causadora da leptospirose, e ela pode contaminar a pessoa. É comum a gente encontrar crianças, quando tem chuva, elas tomarem banho na rua, se jogarem naquele alagado, às vezes até tomar banho dentro de canal. E aqui já vai a dica para vocês: não façam isso, porque sempre tem o risco da rua, daquelas poças, da sujeira da rua, ter essas bactérias, esses protozoários presentes, e a leptospirose é seríssima e leva à morte. Sintomas: febre alta, mal-estar, dor muscular, especialmente na panturrilha, dor de cabeça e no tórax, olhos vermelhos, tosse, cansaço, calafrios, náuseas, diarreia, desidratação e manchas vermelhas no corpo. Como eu já disse para vocês, é uma doença muito grave, pode levar a pessoa à morte se não for tratada imediatamente. E aqui a imagem do rato, né? Como eu disse para vocês ainda há pouco, é o maior transmissor da leptospirose. Sempre ter muito cuidado ao entrar em contato com água suja, principalmente de ambientes que você percebe que ele tem lixo, é poluído, é sujo, porque é provável que ratos morem aí nessa região. Portanto, a chance de ter a leptospira misturado com essa água não é baixa. Então, sempre tomar cuidado. E essa aqui seria a bactéria, a forma da bactéria, né? Ela é uma espiroqueta, chamada de espiroqueta porque ela tem essa forma, parece uma espiral, parece um fio de telefone, né? Daqueles telefones antigos, né? Toda ondulada, encaracolada. E essa aqui é a bactéria da leptospirose, é a leptospira. Hepatite A é uma doença infecciosa aguda causada pelo vírus VHA, que é transmitido por via oral-fecal, ou seja, também está relacionada com más condições de saneamento básico. Porque o que acontece? Em todas essas doenças, vocês já devem ter percebido que as pessoas têm diarreia. E é justamente na diarreia que a pessoa elimina a bactéria, o agente infeccioso, seja um protozoário, uma bactéria ou um vírus, né? Que até agora não vimos ainda um exemplo de vírus, mas vírus também podem ser transmitidos assim. E devido à falta de saneamento básico, as fezes das pessoas podem contaminar o ambiente. E ao contaminar o ambiente, podem contaminar o solo, os alimentos e a água. E é assim que as pessoas podem se infectar. Então, a hepatite, assim como as outras que nós já falamos, exceto a leptospirose, que é a forma mais comum da leptospirose ser contaminada é através do contato direto com a leptospira que está presente na urina do rato, a maioria delas são através da boca, né? A pessoa ao se alimentar, ao beber água contaminada, se estiver contaminada com esse vírus, né? No caso aqui a hepatite é causada por um vírus, a hepatite A, você vai adquirir essa doença. De uma pessoa infectada para outra, ou através de alimentos ou da água contaminada. E aqui o vírus da hepatite A. Saneamento básico e a pobreza. Como eu falei ainda agora para vocês, existe uma relação direta entre saneamento básico e a pobreza. Por quê? Porque são justamente regiões pobres do mundo e do nosso país onde você vai encontrar as condições mais precárias de saneamento básico. Você não vai encontrar essas condições precárias na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália, em países ricos. E aqui no Brasil você não vai encontrar nas regiões centrais das cidades, as regiões nobres, é sempre na periferia. Quais são os problemas relacionados ao saneamento básico? Vamos lá. O saneamento básico ele é um conjunto de serviços compreendidos como distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e a coleta de resíduos sólidos. Ou seja, água encanada em casa, tratamento e coleta dos dejetos que saem das nossas casas, certo? E tratamento desses dejetos, né, pela coleta de resíduos sólidos, no caso lixo,
tem que ser estabelecida pelos órgãos competentes, prefeituras, governos. Então esses 3 pontos, coleta de lixo, de resíduos sólidos, coleta e tratamento de esgoto e distribuição de água potável, nós resumimos isso como um serviço de saneamento básico. Por que não se investe em saneamento básico no Brasil? Existe uma lei no Brasil, que ela é chamada de Lei Nacional do Saneamento Básico, e essa lei ela obriga os governantes a implementarem saneamento básico. Mas é impressionante como muitas vezes aqui no Brasil as leis elas existem, mas se faz vista grossa com relação a elas. Essas leis não se fazem valer. Olha só, apenas 50,3% da população brasileira possui integral acesso à coleta devida do esgoto. Ou seja, apenas metade do Brasil tem acesso à coleta de esgoto. Sendo que desses 50%, a maior parte deles estão na região sudeste e sul do Brasil. Se você for olhar aqui para a região norte, é menos ainda do que isso. Olha só esse mapa. Esse mapa aqui ele mostra a oferta de água encanada no Brasil. Percebam que o sul e o sudeste, que são regiões mais industrializadas e desenvolvidas, eles têm cerca de 90% da população recebendo água encanada. O centro-oeste, 89%, o nordeste, 74% e a região norte, que é a mais pobre, apenas 57% de água encanada. Bem pouco, certo? Esse outro gráfico ele está mostrando a rede de distribuição de esgoto. Olha só, rede geral de esgotamento ou fossas ligadas à rede por regiões. Esse dado é de 2017, ou seja, um dado recente. Nós vamos perceber que na região sul, 65% das casas recebem rede de esgoto, no sudeste 88%, no centro-oeste 52%, no nordeste 45% e no norte apenas 20% das nossas residências recebem tratamento de esgoto, certo? Sendo que o esgotamento sanitário nós temos aqui 66% que possui uma rede geral ou uma fossa ligada à rede, e nós temos 30% de fossas que não são ligadas à rede. Por exemplo, aqui em Belém é muito comum nós termos apenas uma fossa séptica em casa que não é ligada a uma rede de esgoto, né? Fica ali estocada no quintal da casa da pessoa, em alguma região da casa dela. E cerca de 2,9% tem outra forma de esgotamento. Então nós podemos perceber por essas imagens como aqui as regiões menos desenvolvidas e mais pobres do Brasil, elas diretamente relacionadas a isso, nós temos uma má distribuição de água encanada e nós temos uma cobertura de rede de esgoto pior ainda. Pior ainda. Olha só a região norte como é muito pouco. Cerca de 80% não tem essa cobertura. É impressionante. Saneamento básico não dá voto. Essa aqui é uma máxima que existe há muito tempo, né? Obras de saneamento básico, como a implementação de água encanada e rede de esgoto, são subterrâneas e invisíveis para o eleitor. Como assim, professor? Se a gente pensar bem, o que é mais interessante para um político? É ele fazer uma praça, ou, por exemplo, asfaltar uma rua, em que todos estão vendo lá os caminhões trabalhando, e no final, quando a obra estiver pronta, todo mundo vai ver aquilo bem na frente da sua visão, né? Aquilo ali que é fácil de se observar, aquela obra? Ou é mais interessante você fazer uma rede de esgoto, certo? Que vai tratar o esgoto, mas que fica embaixo da terra e que ninguém está enxergando aquilo? Pois é, existe esse tipo de dilema no Brasil que é impressionante. Você pode perceber que muitas vezes para a nossa classe política é mais interessante o voto do que exatamente o bem-estar da população. É por isso que cada vez mais nós temos que ser conscientes com relação à cidade onde vivemos e ao que é feito nessa cidade, para que nós não sejamos enganados justamente por essas pessoas. Investe mais em saneamento básico nas áreas mais desenvolvidas e menos nas zonas periféricas. Por que isso acontece? Por conta de problemas de furtos de água. É muito comum em regiões periféricas acontecer aquilo que nós chamamos de gato, né? Isso acontece tanto na rede elétrica quanto na rede de água, onde as empresas que fornecem esses serviços, elas observam furtos, né? Roubo de água, roubo de energia elétrica, e por conta disso elas não se empenham em ampliar a cobertura de fornecimento desses serviços. Só que a culpa é da sociedade? É claro que não, a culpa é do poder público, que não leva desenvolvimento para as regiões periféricas.
Então, juntamente com a chegada da água encanada e da eletricidade, deveria chegar desenvolvimento para essas regiões, para que isso não aconteça mais, para que se traga a ordem para essas regiões. Falha do poder público em trazer um desenvolvimento completo para as áreas periféricas é o que a gente conclui aqui como sendo o problema real, porque que não se chega nas periferias a água encanada e o saneamento básico como deveria chegar. Benefício do saneamento básico. Para cada R$1 gasto em saneamento básico, economiza-se R$4 em saúde. O que significa isso aí? Quer dizer que cada real que eu gasto para fazer, por exemplo, uma água encanada ou uma rede de esgoto numa comunidade, eu economizo R$4 de investimento em saúde para pessoas doentes. Porque se eu tenho uma água encanada em casa, eu não preciso beber aquela água suja. Se eu tenho uma rede de esgoto ou uma fossa séptica na minha casa, os meus dejetos não vão contaminar o solo e dessa vez fazendo com que as pessoas fiquem doentes ao beber água contaminada ou alimento contaminado. Ao fazer isso, eu evito que as pessoas precisem ir ao médico o tempo todo para se tratar de saúde. Então vocês podem perceber que investir em saneamento básico, inclusive, economiza o dinheiro do Estado. Ou seja, o Estado não está sendo inteligente ao empregar esse dinheiro. A queda do número de pessoas necessitando de atendimento médico, como eu acabei de falar, vai ser a consequência de investimento em saneamento básico. Muito bem, a nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aí. Valeu!